Boa noite para todos. Estou entrando, ainda faltam uns segundinhos, mas já está tudo montado, já está tudo pronto para ser feito. Vamos à segunda parte. Ontem eu falei um monte de coisa e não mostrei o modelo de procuração porque eu não tinha transformado em PDF. Então hoje eu vou começar a falar dele, vou fazer uma revisão rápida do que a gente viu aí já do briefing e já vou falar do modelo de proposta. E vamos entrar hoje no que vai ser, o que a gente tem que conversar com o nosso cliente sobre o projeto em si, o que a gente vai fazer, o que a gente vai dar de orçamento. Então vamos começar mostrando uma revisão do que eu falei ontem. Vamos abrir aqui o PDF. Isto. Ontem eu falei sobre os dados, como a gente vai pegar os dados do cliente, quem vai ser o responsável pela obra dentro da empresa, os dados da obra, o horário que a gente vai atender esse cliente, que horários que a gente vai poder marcar com ele, fazer ou não um grupo de zap, a documentação necessária, a gente falou da importância disso, quando eu for fazer um projeto da prefeitura a gente vai precisar de tudo isto. E quando eu falei da procuração, procuração, promessa de compra e venda, documentação e procuração. Quando eu falei da procuração, eu não tinha o modelo porque ela estava em, como é que se diz, em Word. Então eu passei ele hoje para o PDF, eu vou abrir ele agora. Esse é um modelo básico de procuração, ela tem que ser muito simples, nada excepcional. Procuração, o otorgante vai botar os dados de quem vai te contratar. Pelo presente instrumento nomeia e constitui bastante procuradores, no meu caso aqui eu e minha sócia, com poderes de atuar junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, relativamente ao processo da rua e coloca o endereço. Então é uma procuração específica, ela tem que ser em dois casos. Se o cara que te contratou é o locatário, ele só pode fazer reforma interna. Se o cara que te contratou é o proprietário, sem problema. Agora, se o locatário precisa fazer um acréscimo de área ou uma reconstrução de um prédio que desabou, tem que ser a procuração do proprietário. Foi aquele caso de São Cristóvão que eu contei ontem. Então tomem cuidado com esses detalhes, porque não adianta perder tempo pedindo procuração para o locatário se o proprietário vai ter que intervir no processo. Então fiquem atentos a esse detalhe. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira de hoje. Hoje eu quero entrar em serviços. Ontem, cadê aqui? Ontem a gente viu até a documentação necessária. Hoje eu quero ver a parte de serviços. Então vamos lá. Vamos apagar esse. Vamos mostrar aqui os serviços. Serviços. O que significa isso? Eu estou no estágio inicial ainda da conversa com o meu cliente. E eu preciso saber o que eu vou dar de preço a ele. Não posso chegar e dar um preço qualquer. Eu ainda vou chegar lá, como calcular, cronograma, etc. Mas nesse momento eu preciso saber o que ele precisa. Que o cliente ele não tem a menor noção do que acontece. Ele acha que quer fazer uma obra, que ele vai reformar o banheiro dele, ele vai contratar um cara qualquer, que ele vai comprar o material e está pronto. Não é bem isto. Você, quando vai sentar com o teu cliente, a primeira coisa que você tem que passar para o teu cliente é que você sabe aquilo que você está fazendo. Se você vai ao médico, o médico nem olha para você, manda você tomar um remédio, duvido que você tome, você vai procurar outro médico. É o mesmo caso do arquiteto. O arquiteto tem que mostrar que sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Então, nesse momento, você vai ter que definir com ele tudo que vai ser feito. Tudo que tem dentro do teu trabalho profissional para atender a ele, que é a obra pronta. Ponto. Então, em cima disso, vamos discutir caso a caso. Primeiro dos serviços, o estudo preliminar. O que é um estudo preliminar? Eu, em algum momento, eu vou ter que dar a ideia do que eu estou pensando para ele. Como é que eu vou fazer isso? Estudo preliminar. Como você vai apresentar esse estudo ao teu cliente, isso é um problema teu. Você pode fazer um CADzinho, você pode fazer um sketchzinho, você pode fazer à mão, colorido. Isso não é o problema. O problema é que você tem que fazer esse estudo preliminar. É nesse momento que se avisa a ele que ele tem que se decidir das coisas. Porque não adianta ele querer fazer estudo preliminar e ficar a vida inteira em estudo preliminar. Então é a hora que você vai dizer que você vai fazer um estudo 1, que ele vai dar as ideias, vocês vão discutir, vão chegar a um acordo, e vai ter o estudo 2, se ele não gostou de nada, no máximo um terceiro estudo. Porque senão não vai sair disso. Você vai ficar fazendo estudo, e ele sempre não vai gostar de alguma coisa.
Lá na proposta a gente comenta mais disso depois, mas o estudo preliminar é o pontapé inicial para todo o processo que vem pela frente. Feito o estudo preliminar, explicou para ele o que é um estudo preliminar, o que ele vai fazer com esse estudo preliminar. É aquele desenho colorido que ele vai imprimir, vai mostrar para a família, vai mostrar para o papai, para a mamãe, para o papagaio, vai mostrar para todo mundo. Então esses desenhos são importantes porque eles vão ajudar a divulgar o teu trabalho. Então você tem que fazer estudos preliminares bonitos, interessantes. Quando a gente chegar nessa etapa lá na frente, depois já fechou o trabalho com o cliente, vou mostrar alguns exemplos de como eu faço o estudo preliminar, mas é um trabalho meu, pessoal, mas eu vou mostrar. Então fiz o estudo, defini isso com ele, vão ser 3 estudos, eu vou fazer de uma certa maneira assim, assim, assim. Bom, defini isso, então vai ter estudo preliminar na minha proposta. A segunda parte é anteprojeto. O que seria esse anteprojeto? É quando eu pego o meu estudo preliminar e defino ele em escala. O que significa isso? O teu estudo preliminar, ele pode ter até erro de escala, coisas desse sentido, pequenos, evidentes, você não vai fazer um quarto 3x3 miudinho. Então, você pode ter alguns defeitos, mas o anteprojeto vai servir para acertar isso tudo e você ter um desenho em escala, com medidas, e ele vai ser a base para tudo que vai ser feito. Então, na hora que eu for pedir um projeto complementar, na hora que eu for dar entrada na prefeitura, na hora que eu for fazer o projeto de interiores, eu vou me basear neste anteprojeto, porque ele é a base de tudo que eu vou fazer. Então, esse anteprojeto é importante. Você tem que mostrar isso para ele, que é uma fase que ainda eu possa alterar alguma coisa. Pô, Antônio, você fez tudo, esqueceu de botar a casinha do cachorro. Então, ainda posso alterar, ainda estou em fase de estudos. Na verdade, o anteprojeto ainda é um estudo. Então, eu monto meu anteprojeto, ele vai me dar ok nesse anteprojeto, tá tudo bonitinho, e eu vou passar para os projetos, que é a principal coisa que ele precisa. Quando eu chego nos projetos, o que significa isso? Nesse momento, eu tenho que fazer uma definição com, como é que se diz, com o meu cliente. Que o cliente não quer pagar. Esse é um fato. Então você chega para ele que vai ter um estudo de imobiliário, um design de interiores, ele vai dizer, pô, esse cara está me querendo me tomar dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar para ele que ele precisa fazer isso? E realmente ele precisa. É nesse estudo que eu vou definir quantas tomadas eu tenho que ter no quarto. Eu vou definir aonde vai estar a televisão, eu tenho que passar o cabo da TV a cabo. Eu vou definir se eu vou ter rede como é que se diz, de computador ou se eu vou ter Wi-Fi. Então, nesse design de interiores, que eu vou definir móveis, posicionamento, cores, etc, 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 é que eu preciso disto. Porque os próximos projetos vão ser baseados nisto. Então eu preciso desse projeto, eu tenho que explicar isso para o cliente. Não é só botar uma cadeirinha ali, aí você bota a cama do cara lá, não tem tomada dos lados, não tem uma lâmpada do lado. Aí ele vai ficar o resto da vida. Aí amanhã não, mas Antônio, eu não quero uma cama fixa, eu quero que eu possa mudar. Então você vai ter que ter isso nos 4 lados. Então toda essa discussão do design interior você vai ter que ter com ele. E você vai ter que definir isso. Você vai ter que mostrar para ele uma série de discussões em termos de acabamento, em termos de pintura, em termos de tudo. Então é no design de interiores que você faz isso. E esse projeto definido é que vai ser o pontapé inicial para tudo. O cara de elétrica, quando pegar o projeto, ele tem que saber onde ele vai botar as tomadas. E você vai definir isso no design de interiores, para ele fazer o projeto dele. Então vamos lá. Depois que eu defini, mostrei para o meu cliente que ele tem que ter um design de interiores, eu vou para a prefeitura antes de ir para os projetos complementares. Por que eu tenho que ir para a prefeitura? Vamos imaginar que eu fiz aquilo tudo, rabisquei, botei, o cliente adorou, de entrada na prefeitura, a prefeitura não pode. E aí? Você volta para trás e muda tudo. Então não adianta você fazer projeto complementar de estrutura, de fundação, nada disso vai poder ser usado, que o projeto vai ser modificado. Então nesse primeiro passo, depois que eu defini com o cliente, que eu montei a casa dele, eu tenho que levar para a prefeitura, de alguma forma. Então eu vou dar entrada na prefeitura, é um processo demorado, nunca é um processo rápido, e nesse período que você está aprovando esse projeto, é o tempo de você fazer todos os outros projetos. Na hora que você dá entrada na prefeitura, que você vai lá fazer uma reunião com o arquiteto responsável, você já vai ter uma noção de que a casa é aquela. Ah, Antônio, esse quarto vai ter que ser um pouquinho maior, esse banheiro talvez tenha que recuar. São besteiras.
mas não vai mudar o projeto inteiro. Se você tiver que mudar o projeto inteiro, começa o processo outra vez. Mas tecnicamente, teoricamente, você vai chegar nesse momento e já vai ter uma base do que você vai fazer. Então você deu entrada na prefeitura, está lá aprovando, vai ter um monte de exigências, vai cumprir as exigências, nesse período você está fazendo o restante das coisas. Feito isso, vamos aos projetos complementares. O que seriam esses projetos complementares? Eu preciso de estrutura, eu preciso de fundação, eu preciso, para esses dois, topografia, agora sim uma topografia específica, eu preciso de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, eu preciso de luminoteca, que eu preciso saber que tipo de iluminação eu vou botar nessa casa, eu tenho que fazer um tratamento acústico na casa, senão acontece o que acontece muito, você põe drywall para tudo que é lado, e um cara espirra num quarto, no outro quarto você está escutando. Então tem que ter um tratamento acústico, você tem que ter um tratamento térmico. Não adianta eu ter na minha casa, eu moro numa casa de Vila Velha, o sol bate, o sol da tarde todo no meu quarto é quente para burro. Ah, Antônio, então vamos fazer um tratamento térmico. Sim, aí acaba com o quarto, que já é pequeno. Então você tem problema, então você tem que ter um tratamento térmico. Se ele está fazendo uma casa do zero, que é o nosso exemplo, eu tenho que ter um tratamento térmico. E por aí vai, eu vou ter que ter ar-condicionado. Por quê? Não, Antônio, ar-condicionado é besteira, eu não preciso me preocupar. Depois põe um split na janela e aquele negócio feio do lado de fora, tu faz um buraco na parede, põe aquele tubão branco feio para... Porque não pensou no projeto de ar-condicionado. Ah, eu tenho um banheiro lá que a ventilação é pequena, então vai ter que ter uma exaustão mecânica. Então você tem uma série de projetos complementares que poderão ser necessários. Como é que você vai saber disso? Fazendo o projeto. Então é nesse momento, conversando com o teu cliente, mostrando para ele que você precisa de tudo isto. Ah, Antônio, uma casinha elétrica eu mesmo faço. E daí? Você pode fazer, mas você vai ter que botar no teu orçamento que alguém vai fazer. Por quê? Imagina que eu peguei esse trabalho para fazer, fechei com um cara tudo isso. No dia seguinte, o vizinho dele, Antônio, eu gostei, eu também quero fazer uma casa. São duas. Aí a tia do papagaio lá também quer 3. E aí, como é que você dá conta de tudo isto? Então, na hora que você está fazendo o teu orçamento, que é que a gente vai discutir depois, eu tenho que botar tudo, como se alguém fosse fazer. Se esse alguém vai cobrar, eu vou ter que saber quanto. Agora, se ele vai fazer, é outra história. Se naquele momento eu posso fazer, eu faço, mas foi cobrado o projeto complementar. Se eu não puder fazer, eu repasso o projeto, ele faz e acabou a história. Eu estou responsável. Sim. Então, se eu contratar alguém, eu vou pagar o cara vai fazer, me dá o projeto e eu vou jogar o projeto complementar dentro do meu complexo de projetos. Dito isto, vamos para tudo isso na mão. Você imagina, eu ainda estou aprovando na prefeitura, que isso não é tão rápido, mas já tem a relação de projetos todos. O que vem agora? O projeto de execução. O que é um projeto de execução? Não adianta eu ter todos esses projetos, jogar isso tudo na obra, porque o cara não vai entender nada, o encarregado vai enrolar aquilo tudo, vai fazer uma bolinha, não vai entender o que fazer com aquilo. Então eu preciso pegar esses projetos todos e compatibilizar isto. Para quê? Para que ele não tenha que ler 500 projetos. O bombeiro que vai fazer a instalação hidráulica, ele que tem que ler o projeto de bombeiro. O cara do sanitário, do esgoto, também. O cara da elétrica, também. Agora, o cara que está fazendo a obra, encarregado, ele tem que ler um projeto só. Esse é o projeto de execução que ele vai ler. Ali eu tenho todas as tomadas, eu tenho todos os pontos de água, eu tenho todos os pontos de esgoto, eu tenho tudo. Então, nesse projeto, ele vai poder locar tudo isso. Preparar as caixinhas, preparar tudo que o cara da elétrica depois só vem por trás fazendo. Então eu preciso desse projeto. Isso é uma coisa que você tem que deixar clara com o teu cliente. Ele não pode fazer com estudo preliminar, fazer uma obra. A obra é uma coisa muito mais complexa. Por quê? Quanto mais ele tiver esse detalhado, esse projeto de execução, mais barata vai ficar a obra dele. Porque ele sabe exatamente aquilo que ele vai comprar. Ele sabe quantos pisos ele vai comprar. Ele sabe tudo que ele vai comprar. E não é uma coisa, um tiro no escuro. Então esse projeto de execução é bom porque vai ajudar ele a fazer tudo isto. Junto com esse projeto de execução, você vai ter detalhamento. O que seria o detalhamento? Detalhamento é, ali está a ordem trocada, o detalhamento viria antes da legalização. O que seria esse detalhamento? São detalhes de banca de pia, detalhes de banheiro, detalhes de porta, de esquadria, de tudo que você puder detalhar, você vai detalhar.
Antônio, mas eu comprei a janela pronta, a porta pronta. Mas você tem que fazer os detalhes. Como é que ele vai instalar isso? O que ele vai fazer? Como ele não vai fazer? Então tudo isso tem que ser definido no detalhamento, que vai fazer acompanhar o projeto de execução. Então na hora que começar a obra, ele tem que ter um projeto de execução e um detalhamento. Isso leva tempo? Sim, leva muito tempo. 2, 3 meses. É o tempo que está saindo a licença de obra. Saiu a licença de obra, ele dispara tudo. Antônio, mas o cliente chegou para mim e disse que quer começar logo. É a pior notícia que você vai ter. Você vai se apurrinhar a obra inteira. Convence ele a guardar o dinheiro e se capitalizar para começar daqui a 3 meses e começar uma coisa que ele vai fazer até o fim. Em vez dele começar antes, não acabar e ainda gastar muito mais do que gastaria se esperasse 3 meses. Então, é nesse momento que você, profissional, tem que mostrar para ele o que ele tem que fazer. Dito isto, fiz a obra, começou a obra, tocou, fez não sei o que. Lá no final, ele tem que pedir o habite. Para ele pedir o habite, ele precisa desse projetinho de legalização. Deixa eu achar ele aqui, que eu botei aqui. Esse projetinho de legalização, na verdade, é o acerto do projeto que foi aprovado com a obra. Então, na hora que eu vou pedir o habite da obra, eu tenho que estar com esse projeto igual à obra. Então, existe mais um projeto. Eu não preciso cotar esse projeto agora. Ele vou cotar ele lá no final. Mas eu tenho que dizer para o meu cliente que ele vai ter que fazer isso. Ele não achando que acabou a obra, acabou o problema. Não. Ele tem que legalizar aquilo. Ele tem que tirar o habite. Ele pode precisar de um projeto de instalação mecânica. Ele pode precisar de um projeto de bombeiro. Ele pode precisar de N projetos que, teoricamente, você já teria quase todos. Então, é bom deixar isso claro para ele. No final, ele tem que legalizar a bagunça que foi feita. Por quê? Nunca uma obra é 100% igual ao projeto. Então sempre tem diferença, sempre tem coisas que modificaram e essas coisas têm que ir para a prefeitura e ficar registrado. Feito isso, quer dizer, ele já tem todos esses serviços que ele tem que entender que tem que ser feito, ele tem que fazer a obra. Antônio, então você faz obra e projeto? Não sei, depende do caso. Tem casos que eu faço a obra e projeto, tem casos que eu vou direto para projeto, não é certo, mas faz. Então você tem que dizer para o cliente o que ele quer fazer. Você pode fazer o projeto e pode acompanhar a obra. Eu posso fazer o projeto e fazer a obra com empregados da minha empresa. Eu posso fazer o projeto e fazer a obra com empregados terceirizados. Ele bota o empregado lá, paga o empregado e me paga a administração da obra. Então você pode ter N formas de fazer isso, mas você tem projeto e obra. A obra sempre você separa, nunca é a mesma proposta, senão você acaba se atrapalhando. Você vai fazer uma proposta de projeto, proposta de obras. E aí, o que é isso? Na verdade, você está definindo com o teu cliente tudo que você vai fazer dentro do trabalho dele. Não adianta depois, fiz isso, agora tem que fazer mais isso, depois tem que fazer mais isso, aí eu esqueci, não pode. Isso tem que ficar claro para ele. E é nessa conversa que vai ficar claro, porque senão não vai dar certo. Eu dei uma proposta esse mês que passou, que a pessoa me chamou para dar uma proposta simples, nada excepcional, um trabalho grande, mas era uma proposta de projeto. Aí eu cheguei lá para a representante da empresa e falei, eu vou dar o meu preço e eu vou basear em quê? Não, porque, veja bem, é só para fazer, mostrou o andar todo. Eu falei, mas é uma obra que não é uma coisinha simples, era um trabalho gigante. Então o fulano A vai dar um preço, eu vou dar outro, C vai dar outro preço. Baseado em quê? Se o teu trabalho é muito grande. Então eu preciso que você me dê um escopo do que eu tenho que orçar. Se você me der essa coisa, isso, eu posso te dar um orçamento. Posso variar esse orçamento para dentro de um contexto. Porque era um trabalho comercial. Bom, então eu preciso definir exatamente com o cliente tudo aquilo que ele vai fazer. Até para depois ele cotar preço com o outro. Não pensem que é só você que vai fazer tudo. Não, ele vai cotar preço com o outro. Aí você dá um preço de 10 mil e o vizinho lá deu o preço de 1.000. Lógico, ele não fez estudo preliminar, não fez anteprojeto, não fez nada. Então ele vai acabar pegando o teu trabalho porque você não deixou claro para o teu cliente isso. O teu cliente pode ter a opção de escolher o mais barato. Isso é problema dele. Mas você deu o valor certo, você explicou a ele o que era. Outro exemplo, eu fui ver um trabalho no início do ano, um apartamento no Recreio, o cara tinha um mezanino e queria duplicar o mezanino. Bom, me explicou tudo, falou tudo e queria fazer uma laje, não sei assim, assado. No final da conversa, ele me fala que a esposa dele está grávida.
Você imagina que aquilo tinha prazo pequenininho. Como é que eu vou botar laje, curar laje de concreto, botar tudo, tirar eles de casa? Ia ser um desastre. E eu propus a ele uma solução em madeira, expliquei tudo, mostrei um cronograma, tudo expliquei. Ele adorou a ideia, só que o custo era mais alto. Ou não sei, eu também não cotei, mas o custo inicial talvez fosse mais alto. Ele preferiu fazer a laje, não sei como terminou, não fez comigo. Mas, de qualquer forma, você tem que dizer para o teu cliente aquilo que você profissionalmente sabe que pode ser feito e profissionalmente você vai poder fazer. Não adianta você tentar camuflar, tirar, não vou fazer se eu cobrar isso aqui mais baixo. Não. Seja o mais claro possível. Quanto mais ele achar que você tecnicamente sabe o que está falando, mais fácil ele vai fazer o trabalho com você. Bom, fizemos a obra. Eu agora preciso prazo. O que é o prazo? Não adianta, né? Prazo de proposta. A proposta tem validade por 10 dias. Não é isto. Eu preciso pensar em prazo. O que é um prazo? Antônio, eu quero começar a proposta hoje. Bom, então a gente vai assinar aqui, começou hoje. O que começou hoje? Começou hoje o estudo preliminar. Então eu preciso dar um prazo para isso. Você vai chegar para ele, olha, ô fulano, eu posso te entregar isso em 15 dias, a gente senta, discute, marca, então pelo menos uns 20 dias para definir o estudo preliminar. Beleza. E o anteprojeto? Começa em seguida. E os projetos? Começam em seguida. Então você já viu que você já tem aí um mês e meio. Eu tenho que fazer os projetos complementares. Vamos botar aqui 3 meses. E a a execução, 3, 4 meses. Só tem o problema da prefeitura. Então você tem que explicar esses prazos a ele. Então você vai começar o estudo preliminar junto com a prefeitura. Os dois têm que andar em paralelo. Só que eu só tenho a prefeitura depois que eu tenho o anteprojeto. Então você tem que começar o estudo preliminar, você vai gastar 15 dias, 20 dias, vai começar o anteprojeto, 30 dias depois você vai poder dar entrada na prefeitura. Isso se ele tiver toda a documentação que a gente viu no programa da aula anterior, programa da aula, mania de professor, no programa anterior. Então, se ele tem toda a documentação, esses 30 dias você vai juntar essa documentação, mas o projeto que você fez na entrada na prefeitura. Depois você vai ter 3, 4 meses para sair essa licença. É o tempo que você vai fazer esses projetos. Então você tem que organizar isso com ele para ele não achar que amanhã ele está começando a obra. E isso na cabeça do cara é o que ele pensa. Não, amanhã eu já vou contratar o cara, já vou começar a quebrar. Não. Você tem que mostrar para ele que você tem prazos. A obra dele está distante, está lá na frente. Primeiro ele tem várias etapas a percorrer. Isso tudo, na hora que você vai dar uma proposta, eu vou dar um cronograma junto. Por quê? Para ele se localizar, para ele saber o momento que ele vai gastar dinheiro. Para isso serve uma proposta. Então, hoje eu queria mostrar isso para vocês. Eu não quero sair falando um monte de coisa. Eu quero ficar nos meus 20 minutos. Acho que tem uns 22 minutos que eu tenho de programa. Deixa eu ver lá. 23 minutos, está mesmo tamanho do outro. Então, isso hoje é o que eu tinha que entender. Eu já sei como eu vou conversar com ele. Já sei o que eu vou definir com ele. Agora sim, eu vou começar a discutir com ele o que é a casa dele. Que agora eu já sei o que eu vou poder propor a ele. Já mostrei para ele o que eu preciso, que eu vou trazer na proposta. Agora eu vou começar a saber o que ele quer para fazer na casa dele. Então essa é a ideia. Vocês viram que o acabamento da tela já está diferente, já melhorei algumas coisinhas. Vai ter crédito ali, ainda tem mais coisas para colocar de crédito. Mas hoje já funcionou um pouco melhor, ainda me atrapalhei com essas coisinhas. A tomada ficou mal localizada, eu vou ajustar isso. Mas o programa está fluindo. Eu acho que vai ser interessante. Eu não sei se faço amanhã, de qualquer forma depois eu aviso no Facebook, mas eu acho que eu vou fazer amanhã de novo. Eu vou tentar fazer todos os dias, é melhor que segunda, quarta e sexta. Eu vou preparar tudo, se conseguir preparar tudo amanhã eu apresento às 7 horas da noite a parte 3 desse processo. Tem um encerramentozinho, que eu fiz um créditozinho, olha que bonitinho, estou aprendendo a usar o programa. E amanhã a gente volta para cá para fazer a parte 3 desse programa. Boa noite para todos.